Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Mosias, capítulos 19 e 20. Primeiro, eu gostaria de perguntar se cada um já fez a oração para iniciar o seu dia. Gostaria de aconselhar que cada um fizesse a sua leitura individual, né? Os capítulos 19 e 20 de Mosias. E aqui eu vou fazer breves ponderações, né? Por isso que é importante a oração individual e a leitura individual para que cada pessoa possa ter as suas outras revelações pessoais, né? Então, aqui nesses capítulos 19 e 20, então os principais acontecimentos desses capítulos, né, são mais contendas mesmo, né? Então, o exército do rei Noé tinha ido procurar o povo que estava com alma, né? Só que eles daí já não encontraram mais ninguém lá, porque eles já tinham fugido, né? E entre o povo do rei Noé, né, começou a surgir uma divisão, quer dizer, surgiu uma divisão, tá? Daí a parte menos numerosa dessa divisão era liderada por um homem que era chamado Gideão, né? E ele desembainhou a espada e prometeu que iria matar o rei Noé, tá? E daí surgiu aquela confusão, né, entre o povo ali, e Gideão conseguiu encurralar o rei lá numa torre. Só que o rei daí implorou, né, para que Gideão poupasse a vida dele, porque os lamanitas agora estavam invadindo ali a terra, né, com o seu exército. Então Gideão poupou a vida do rei Noé ali por enquanto. Tá? E então o rei Noé, ele convocou os seus sacerdotes, né, e as pessoas, parte do povo que estava do lado dele, para fugir dos lamanitas. Tá? Então no 9 diz o seguinte: o rei ordenou ao povo que fugisse dos lamanitas, e ele próprio saiu à frente deles, e fugiram para o deserto com suas mulheres e seus filhos. Depois o rei Noé, então ele ordenou a todos os homens que abandonassem as esposas e filhos e fugissem dos lamanitas. Tá? E uma parte do povo não quis abandonar sua família, né? Ficou para perecer com eles, né? E os outros deixaram as esposas e filhos e fugiram junto com o rei. Tá? E os que ficaram então intercederam com os lamanitas, né? Colocaram as suas filhas à frente para interceder com os lamanitas. E então eles não foram mortos, mas eles foram aprisionados. Tá? Eles foram submetidos a uma escravidão ali, né? Era uma escravidão. Tá? Então diz ali no 15 e no 16, diz o seguinte, e no 17. Portanto, os lamanitas lhes pouparam a vida e levaram-nos cativos de volta para a terra de Neve, permitindo-lhes ocupar a terra com a condição de entregarem o rei Noé nas mãos dos lamanitas, bem como as propriedades deles e até mesmo a metade de tudo que possuíam, a metade de seu ouro e de sua prata, de todas as suas coisas preciosas, como tributo a ser pago ao rei dos lamanitas de ano em ano. E um dos filhos do rei estava entre os que foram aprisionados, e seu nome era Lime. E Lime desejava que seu pai não fosse morto. Não obstante, sendo um homem justo, Lime não ignorava as iniquidades de seu pai. Então essas eram as condições dos lamanitas, né, para o povo ali do rei, agora do rei Lime, né?
tá? Então, Gideão foi de atrás do rei Noé, tá? E foi de atrás dele, no deserto, né? De atrás do rei Noé e dos seus sacerdotes lá. Só que daí os seus sacerdotes tinham se rebelado, né? Também contra o rei. E só que eles mataram o rei Noé, né? Com fogo, tá? Lá no 20. E o rei ordenou-lhes que não voltassem, né? Então o rei Noé estava falando ali para os seus sacerdotes e os do povo que estavam junto com ele, né? Para que não voltassem lá para a terra de Nefe. Mas eles queriam voltar para suas famílias, né? Tá? Então o rei ordenou-lhes que não voltassem e iraram-se contra ele, contra o rei, e fizeram-no padecer a morte pelo fogo. E estavam também para prender os sacerdotes e tirar-lhes a vida, mas estes fugiram deles. Tá? Então os sacerdotes do rei Noé fugiram, né, para o deserto. Tá? E essa parte do povo ali, mesmo depois de fugir, eles resolveram voltar. Tá? Então voltaram lá para a terra de Nefe e também se submeteram à escravidão. Tá? Só ficaram os sacerdotes lá no deserto. Aí no 25 e no 26, e aconteceu que o rei dos Lamanitas lhes fez um juramento de que seu povo não os mataria, e também Lime, sendo filho do rei, e tendo-lhe sido conferido o reinado pelo povo, fez juramento ao rei dos Lamanitas de que seu povo lhe pagaria tributo, sim, a metade de tudo quanto possuísse. Então, ali o rei Lime, para não morrer, né? Então, ele fez um acordo que ele iria pagar aquele tributo, né, da metade de tudo. Então, na verdade, ele ficou submetido à escravidão, né? Ficou endividado, submetido à escravidão, né, para não morrer. E aí no capítulo 20, o principal acontecimento do capítulo 20 é o rapto das filhas dos Lamanitas, né? Então as filhas dos Lamanitas foram raptadas lá no lugar onde elas iam cantar, dançar e se divertir, né? Então esses sacerdotes do rei Noé que haviam fugido, né, eles raptaram essas 24 filhas dos Lamanitas. E os Lamanitas, a primeira coisa que pensaram foi que foi o povo de Lime que tinha feito isso, né, para se vingar ou para se rebelar, alguma coisa assim. E daí o exército dos Lamanitas se organizou para ir batalhar contra os do rei Lime. Mas os do rei Lime, eles tinham se escondido, né, feito uma emboscada ali para esse exército. E daí começou uma batalha e o exército voltou, né? O exército recuou. E entre as pessoas que eles feriram, né, estava o rei dos Lamanitas. Então eles conseguiram recuperar o rei dos Lamanitas, né, trataram de seus ferimentos. Ele foi conversar com o rei Lime, e daí foi explicado isso aí. E daí eles voltaram, o rei Lime com o rei dos Lamanitas voltaram, foram lá com os Lamanitas falar que não eram eles que tinham raptado, mas provavelmente tinha sido aqueles sacerdotes do rei Noé. Tá? Então, por enquanto ali estava apaziguada as coisas, né? Mas o fato é que havia bastante contenda ali, né? Porque eles estavam submetidos ainda à escravidão, né? Eles tinham que pagar aquele tributo de metade de tudo que produziam, né? De tudo que produziam, de tudo que possuíam, né? Para os Lamanitas, né? E com esse tributo, o rei dos Lamanitas sustentava ali os guardas para que mantivessem ali o povo na escravidão. Então é bem claro, né, que eles não estavam
nem um pouco satisfeitos, né? Então existia ali o povo de Elime e existia aquele outro povo, né, que já estava há mais tempo, já tinha fugido do rei Noé, e existia os sacerdotes do rei Noé, né, no meio do deserto lá. Então era esse o quadro geral, né? Então, dessas coisas que nós vimos aqui, o que nós podemos levar de ensinamentos, né? Primeiro, né, que aquilo que o profeta Abinadi falou lá no passado, né, aconteceu aqui com eles, né? O profeta Abinadi falou que tudo o que aconteceria com ele seria uma prévia do que aconteceria com o rei Noé. E foi o que aconteceu. Então, o rei Noé que antes era muito poderoso, muito rico, né? E tal, né? Acabou sendo morto pelos próprios de seu povo, né? E, inclusive queimado, tá? E que sempre, quando nós estamos no lado do Senhor, Ele sempre nos livra, né, da morte, da escravidão, do cativeiro. Tá? Então, o povo do rei Lime, ele estava agora em um momento onde ele estava iniciando um processo de arrependimento, né? Quer dizer, já havia iniciado um processo de arrependimento, né? Tá? Então, acredito que esse seja o principal ensinamento aqui, né? Os dois principais, né? O primeiro que as palavras dos profetas, elas sempre se cumprem, né? Quando um profeta diz que uma coisa vai acontecer, é porque essa coisa vai acontecer. E segundo é o arrependimento, né? E as pessoas, elas sempre têm oportunidade de se arrepender, não importa a condição em que elas estejam no momento, né? E que talvez alguma condição de sofrimento mesmo, a pessoa também ela pode aproveitar esse momento para repensar a sua vida, né? E para se arrepender, né? Mesmo numa situação difícil, né? Ela pode aproveitar essa situação difícil para mudar a sua vida, se voltar ao Senhor, né? Se voltar a Cristo, né? Que então ela encontrará consolo, né? Perdão e liberdade. Tá certo? Então a condição atual ali do povo do rei Lime era de escravidão, mas eles já haviam iniciado um processo de arrependimento, certo? Então essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu aconselho a cada um ler, ponderar e orar, assim como nós aprendemos lá com os missionários, e dar atenção aos sussurros do Espírito em relação a essas coisas, né? O que dessas coisas você pode aplicar em sua vida. Então, desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Aqueles que vão na conferência hoje, né? Às 10 horas, então nos encontramos lá. E desejo um bom dia e agradeço muito a companhia de cada um, certo? Bom dia e até quarta-feira. Um abraço.